nós outros, nenhuma aliança eterna somos. Na graça de Jesus nós somos um. No amor de Deus e Pai nós somos um. Na comunhão do Espírito, nenhuma aliança eterna somos um. Graça e paz, querido irmão, querida irmã. Que bênção, que privilégio poder estar nesse primeiro dia, nesse domingo tão especial, primeiro domingo do ano, né? Na presença do Senhor e compartilhar a palavra e adorar a Deus. Mais uma vez, de uma forma distante, não presencial, mas certamente Deus está presente, mesmo que a gente não esteja fisicamente no mesmo local. O nosso Deus está aqui, está aí, e Ele nos une, Ele nos envolve. Então, louvado seja o nome do Senhor, e vamos aproveitar esse tempo para compartilhar, para adorar, para falar com o Senhor. Vamos orar nesse momento. Amado Deus, te damos graças, Senhor, por iniciarmos esse ano. Muito obrigado, ó Pai, por esse domingo, o primeiro do ano de 2021. Muito obrigado, Senhor, porque nós sabemos que Tu tem nos sustentado. Senhor, o ano que se passou foi um ano de muitas dificuldades, de muitos lamentos, mas também o que podemos testemunhar é que Tu esteve conosco. Que seja um ano, Senhor, que a Tua presença não nos falte. Queremos celebrar a Ti, ó Pai, nesse momento, adorar o Teu nome e glorificar o Teu nome. Nós pedimos isso no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Temos muito para adorar a Deus, temos muito para louvar a Deus. Então vamos fazer isso, vamos adorar, vamos louvar, vamos glorificar o nome do Senhor. Ele é digno de honra, Ele é digno de glória, Ele é digno de louvor. Vamos louvar o Senhor.
Aleluia, aleluia, glória a Deus, que maravilha, que bom é adorar o Senhor. Quero compartilhar nesse momento uma palavra muito especial que Deus colocou no meu coração. No livro de Hebreus, no capítulo 12, o apóstolo Paulo escreve o seguinte no primeiro versículo: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livramo-nos de todo o peso do pecado, que tão firmemente se apega a nós, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita de Deus. Portanto, pense naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. O texto no capítulo anterior, capítulo 11 de Hebreus, nos fala de fé. É um texto que é conhecido como a galeria dos heróis da fé, e na verdade o apóstolo Paulo escreveu como uma introdução do capítulo 12. O apóstolo Paulo está mencionando os homens de Deus do Antigo Testamento, da história de Israel, da história da humanidade, e que foram exemplos e testemunhas de fé. Ele vem falando desde Abel, que foi o primeiro ofertante, o primeiro a dizimar e ofertar pela fé, e ofertar com o coração e não com uma intenção, como foi o caso de Caim. O texto fala de Noé, que a despeito de
todas as adversidades, mesmo sendo algo que ele não entendia, não conhecia, não conseguia encontrar a razão, o motivo. Noé entrou em um projeto que durou 100 anos, construiu uma arca e aparentemente sem propósito, não dava para entender, não dava para dimensionar o que estava acontecendo. E Noé entra pela fé nesse projeto. Abraão, que recebe uma promessa, e mesmo na sua fragilidade humana, em momentos de questionamentos, Abraão ele vacila e tenta dar um jeitinho para encurtar o tempo de espera da promessa. Na sua ansiedade, ele tem um filho que não era o filho da promessa, que não era o projeto de Deus. Moisés, que tem que lutar contra a sua história. Depois de 80 anos de vida, Moisés agora precisa enfrentar as suas lembranças tenebrosas dos 40 anos que ele viveu no Egito. Ele tem que agora abrir mão do que ele construiu como zona de conforto e segurança dos 40 anos de deserto, para pela fé ir lá no Egito e experimentar algo que até aqui ele não havia experimentado ainda, o sobrenatural de Deus, e agir por esse sobrenatural, agir dessa maneira, agir dessa forma, acreditando mesmo quando não é possível ver as comprovações, as possibilidades, praticamente não existe, mas ter que acreditar nisso. Isso é fé. E o texto vai falando e fala sobre Isaac, Jacó, e fala de todos aqui, vai falando dos heróis da fé, que cada um em seu tempo viveu um tempo de muita dificuldade, viveu tempos difíceis, viveu tempos de luta, viveu tempos em que precisou acreditar quando não era possível acreditar, quando ninguém acreditava, quando ninguém tinha esperança. Eles precisavam acreditar, eles precisavam ter fé, eles precisavam ter esperança. E o apóstolo Paulo escreve e fala sobre esses homens e narra aqui essa história de testemunhos de fé de homens que são considerados verdadeiros heróis por acreditar nesse tempo que ninguém conseguia acreditar, que Deus está acima de tudo e de todos. Eu acho muito apropriado falarmos também disso hoje, a virada do ano. Viramos o ano, estamos iniciando o primeiro domingo do ano e nós estamos diante de um cenário também assustador, em que muitos hoje não conseguem mais acreditar, muitos não têm o que acreditar. Depois de um ano de tantas perdas, um ano de tantas lutas, perdas patrimoniais, financeiras, mas também perdas de vidas, pessoas que conhecíamos, que amávamos e que simplesmente não estão mais conosco. Tempo difícil de se manter a esperança, de se manter a fé, de se crer. Tempo difícil esse. Só nessa última semana agora, virada do ano, aqui em Petrópolis e ao redor da nossa cidade, 4 pastores conhecidos nossos morreram pela contaminação com Covid-19. Fora outros conhecidos que não eram pastores, mas que tínhamos proximidade. Isso aconteceu, estou falando da minha experiência, mas com certeza da sua também. Sem falar em tantos outros que nós não conhecemos, que para nós são anônimos, mas para outros é pai, é filho, é mãe, é irmão, é amigo. Quantos nos deixaram? Só agora, só nessa semana, vivemos um tempo realmente em que não há muita
expectativa, não há muita perspectiva. Nós estamos lutando contra algo que é maior do que nós, a nossa desesperança. Nós vivemos esse tempo. O apóstolo Paulo está aqui também mencionando sobre a fé e a esperança. Imagine a gente olhar para trás e perceber que nós perdemos. Olhar para trás e perceber que nós perdemos alguém que nós amávamos, ou que a gente pelo menos tinha uma proximidade. Olhar para trás e perceber que nós perdemos história, perdemos patrimônios, perdemos coisas. Olhar para trás e ter um sentimento de perda é o que muitos nesse momento estão fazendo. No início de um ano, olhando para trás e ver que perdeu. Imagine vocês, os discípulos de Jesus, depois do Pentecoste, eles olhar para trás e ter aquele sentimento de perda. Jesus não está com a gente mais fisicamente. Sentimento de perda da dignidade quando viram Jesus sendo crucificado, e uma vez que colocaram toda a esperança nele, toda a fé nele, agora vendo tudo isso morrer na cruz. Sentimento de perda, o sentimento de perda que Pedro sentiu quando ele disse lá: eu vou voltar a pescar, eu vou voltar atrás ao que eu era 3 anos antes de conhecer Jesus. Sentimento de perda. Imagine Paulo, que apesar de não ter tido uma convivência próxima de Jesus no tempo que Jesus estava, como os discípulos tiveram, o apóstolo Paulo, ele teve um encontro impactante, marcante, na beira da estrada, que mudou a sua vida. E agora o apóstolo Paulo olha para trás e tem aquele sentimento de perda e diz assim: puxa, o que eu perdi? Eu poderia ter vivido com Jesus, eu poderia ter andado com Jesus, eu poderia ter aproveitado mais Jesus, e eu perdi isso. Eu não estava lá, pelo contrário, eu estava perseguindo, pelo contrário, eu estava aprovando as atitudes do governo, atitudes daqueles que perseguiam Jesus. Eu estava aprovando a crucificação de Jesus, a perseguição dos discípulos de Jesus. Olha agora o apóstolo Paulo, agora que tem toda a sua fé e toda a sua confiança em Jesus, ele olha para trás e tem um sentimento de perda. Não é fácil olhar para trás e ter um sentimento de perda. Não é fácil a gente olhar e pensar: puxa, eu perdi. Não está sendo fácil para a gente agora. Olhar para 2020 e pensar nos nomes que nós perdemos, não está sendo fácil. E é exatamente nesse momento que o apóstolo Paulo escreve então o capítulo 12. E ele diz assim: portanto, também nós. O apóstolo Paulo está falando: olha, esses homens lá atrás passaram por situações tão difíceis, tão complicadas como a nossa, ou mais. Também experimentaram perda, também tiveram que abrir mão de coisas, de projetos, de sonhos, tiveram que deixar para trás sua terra, tiveram que deixar pessoas partirem. Esses homens também passaram por tantas lutas. Imagine a dor de Noé, sabendo que do lado de fora da arca tinha pessoas que ele conhecia e estavam morrendo. Imagine Adão vendo o seu filho matando o outro filho, e agora ele tem que lidar com a perda dos dois, porque depois Caim então foge. Imagine esses homens. Imagine Abraão, quando ele vacila na fé e ele tem Ismael, e depois ele tem que, pela orientação de Deus e exigência da sua esposa, mandar Ismael embora para o deserto, para uma vida incerta, e fica com Isaac, o filho da promessa. Imagine Abraão, quando ele então recebe uma ordem de Deus para sacrificar o seu filho,
Imagine sentimentos de perdas quando a gente olha para trás. E Paulo está dizendo, esses homens passaram por isso, esses homens sofreram isso, mas pela fé eles seguiram em frente, pela fé eles não desistiram, pela fé eles não pararam, eles continuaram. E é por isso que estamos aqui, porque eles continuaram, porque eles mantiveram a fé. E aí o apóstolo Paulo está dizendo, e se eles conseguiram, se foi possível para eles enfrentar toda essa luta, enfrentar toda essa dor, enfrentar todo esse sofrimento, essa angústia, se foi possível para eles, também nós podemos conseguir. Se eles conseguiram, também nós podemos conseguir. É possível manter a fé. Em outro texto, o próprio apóstolo Paulo fala que a fé produz esperança. É possível pela fé ter esperança, esperança de um ano melhor, esperança de um ano em que o Senhor continua presente, guardando, poupando, curando, levando alguns, mas sempre presente. Pela fé, eles conseguiram, pela fé também nós. Pela fé também nós. E há uma necessidade de mantermos a fé, há uma necessidade de mantermos a esperança, há uma necessidade de continuarmos firmes. E o texto continua dizendo isso e nos aponta exatamente isso. Ele diz assim, visto que temos rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, porque, queridos, em meio a tantas situações, tem muita gente ao nosso redor que estão testemunhando, que quase sucumbiram, mas permaneceram firmes e testemunham o agir de Deus. Tivemos tantas perdas, como eu já disse, mas também tivemos tantas pessoas curadas, pessoas que permanecem confiantes, pessoas que permanecem inabaláveis pela fé. E mais do que isso, essas pessoas que testemunham são fundamentais para as outras que estão ao redor sem esperança. Portanto, querido irmão, querida irmã que está me ouvindo agora, ainda que você também tenha passado por essas perdas ou esteja passando por essas perdas, pense bem e entenda isso, tem pessoas ao nosso redor que precisam da nossa fé como testemunho, precisa da nossa esperança como testemunho, porque se eu também perder a esperança, os que estão ao meu lado vão desanimar, mas se eu mantiver a fé e a esperança, os que estão do meu lado vão ver e vão pensar também, ele está conseguindo, eu também consigo, e pela fé também vão avançar. Querido, por isso nós estamos num momento em que é fundamental mantermos firme a nossa fé, firme a nossa fé, firme a nossa esperança, firme a nossa perseverança. O apóstolo Paulo fala nisso, que nós precisamos estar olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. O autor e consumador da nossa fé, ele experimentou aparente derrota na cruz, mas a nossa vitória maior está depois da morte, a ressurreição nele que venceu a morte. Cristo Jesus deixou um túmulo vazio e nós também deixaremos, porque nós estaremos vivendo para Ele e por Ele. Em outro texto, com outro público, com outra direção, o apóstolo Paulo fala assim: agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três: fé, esperança e amor. Mais do que nunca, irmãos, precisamos manter a fé. Mais do que nunca precisamos alimentar a esperança. Mais do que nunca precisamos nos amar. Nos amar.
e viver o amor de Deus. Deus tem um projeto, um propósito. O apóstolo Paulo escreve isso e ele termina dizendo: portanto, pense naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Jesus já suportou tudo, para que eu e você, mesmo passando por esse tempo difícil, não ficamos abatidos, não fiquemos cabisbaixos, não fiquemos cansados e nem desanimados, mas que possamos prosseguir para o alvo, para o prêmio, para a soberana vocação. Deus tem coisas para mim e para você nesse ano de 2021. Primeiro domingo do ano, início de mais um tempo. Para alguns faz nem diferença, é só mais um dia. Para alguns não faz diferença virar o ano, tudo continua a mesma coisa. Para outros é um renovar de desafios, de esperança. Vamos manter a esperança, quer seja por mais um dia, quer seja pelo ano, mas vamos manter a nossa fé, a nossa esperança a cada dia, a cada ciclo, a cada tempo. É tempo de renovar a nossa fé, é tempo de renovar a nossa esperança, é tempo de prosseguirmos firmes para a presença de Deus. Vivamos isso intensamente. Pessoas ao nosso redor, na nossa casa, vizinhos, amigos, pessoas que trabalham com a gente, precisam de ver em nós a fé naquele que pode todas as coisas. Aquele que é Deus, independente das circunstâncias. Como eu disse, num vídeo que eu passei na virada do ano, mencionando uma canção: se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, Ele continua sendo Deus. Se vier a doença, Ele é Deus, se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, se tudo der errado, Deus é sempre Deus. E o mais importante não é se eu serei bem-sucedido no que eu quero. O mais importante é saber que Ele está comigo, quer seja em águas tranquilas e em pastos verdejantes, ou quer seja no vale da sombra da morte. Se o Senhor está comigo, se o Senhor está com você, nós não precisamos temer mal nenhum. Aleluia. Que Deus possa nos abençoar nesse ano de 2021. Muita coisa para acontecer, muita coisa para fazer. E Deus está no controle. Sempre, nunca perdeu o controle. Quero orar por você nesse momento. Vamos orar aonde você está, na sua casa. Faça essa oração comigo. Se você quiser, coloque a mão no seu coração, da maneira que você quiser. Se você quiser se ajoelhar, ficar sentado, em pé, da forma que você se sentir bem. Mas coloque o teu coração completamente à disposição do Senhor e ore comigo. Amado Pai, queremos viver esse ano para Ti e por Ti. Conhece o nosso coração e Tu sabes dos limites que estamos passando. Às vezes a tristeza que toma conta da nossa alma por conta de perdas, por conta de saudades. Às vezes, Senhor, da angústia e da incerteza do que vai acontecer amanhã. Mas, Senhor, o que nós queremos é descansar em Ti. Confiamos em Ti e declaramos, nós escolhemos confiar em Ti. Pela fé, Senhor, pela fé nós vamos seguir em frente. Pela fé nós não vamos parar. Pela fé nós não vamos desanimar. Pela fé nós vamos continuar. Toma cada lar
cada família, cada pessoa. Se, ó Pai, passaram por perdas e estão entristecidos ou talvez até enlutados, que Tu possa, Senhor, consolar e fortalecer. Senhor, se estão amedrontados, que Tu possa fortalecer, que Tu possa trazer vigor, mas que todos possam experimentar a segurança da Tua presença em todo o tempo, em toda situação. Nós te pedimos isso, no nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Caminhar, tu és a direção.
Querido, deixa eu te falar agora algumas coisas, te dar alguns recados. Quero te dizer o seguinte, te informar o seguinte: nós, a Igreja Metodista no Castrioto, decidimos no início, que o início de janeiro nós não estaríamos com o culto presencial por conta do índice elevado de ocupação das UTIs na nossa cidade. E vamos estar revendo isso a cada semana, e quando nos sentirmos seguros estaremos voltando ao presencial mais uma vez, né? E acredito que isso vai ser breve, mas nesse momento nós estamos só no online. Mas deixo bem claro aqui, nós não estamos impedidos de fazer o culto presencial, é uma escolha nossa nesse momento, em respeito e para a segurança da nossa membresia, mas nós não estamos impedidos. O prefeito, que teve o seu mandato até 31 de dezembro, emitiu um decreto nos últimos dias agora, e deixando bem claro que nós estamos liberados para estar atuando, para podermos ter o culto presencial, claro que com todas as normas de segurança que nós já vimos tendo. Então, nesse momento nós não estamos impedidos, nós escolhemos e estaremos avaliando a cada semana, e assim que sentirmos segurança para isso, nós estaremos voltando ao presencial. Então isso pode ser a qualquer domingo, próximo domingo, no outro, enfim, não sei quanto tempo, mas faremos isso em breve, se Deus assim permitir, tá? Esse é um ponto. Enquanto isso, estamos no online. Você pode, se você quiser vir à igreja, nós não temos culto, mas se você quiser fazer uma oração na igreja, você pode vir até a igreja nos domingos pela manhã. Nós estaremos abrindo o templo, eu estarei aqui preparando a mensagem que vai ser transmitida no final do dia, e você pode fazer uma oração. Se você quiser trazer o seu dízimo ou a sua oferta, você pode fazer isso. Claro, não há reunião, e isso vai acontecer com uma ou duas pessoas dentro do templo de cada vez, com toda segurança, sem nenhum problema. Então, todos os domingos, nesse horário de 10 às 11, o pastor está na igreja, e você pode fazer isso com todo o cuidado, tá? Mas se você quiser também de uma forma online, virtual, estar ofertando, dizimando, né, vou estar disponibilizando aqui no fim do vídeo, né, o nosso link com uma conta provisória para que você possa estar também enviando o teu dízimo, enviando a tua oferta, né? Identifique, por favor, ou envie o comprovante para o nosso WhatsApp, que também vai estar aí no final do vídeo, para que a gente possa então fazer o lançamento de dízimo, tudo certinho, como a gente já vinha fazendo antes. É uma forma para facilitar você enquanto nós estamos nesse módulo online novamente, por um tempo indeterminado, mas breve, com certeza breve. Amém? Uma última coisa por favor, cuide-se. Nós estamos realmente vivendo um momento muito delicado. Nós não estamos livres, pelo contrário, né? A infecção está maior agora do que antes. Então, se você não precisa, não saia de casa, fique em casa, se cuide, preserve os idosos, tome cuidado em visitá-los. Se você for visitar algum parente idoso, alguém idoso, tome cuidado de se higienizar antes, mantenha a distância, enfim, vamos tomar cuidado. Nós temos que ser prudentes. Nós temos fé, confiamos em Deus, mas precisamos ser prudentes. Então se cuide, tua vida é preciosa e nós temos uma missão ainda para cumprir. Tome cuidado, preserve sua família, preserve seus amigos, preserve a sua vida. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Um grande beijo no coração, que
você e sua família experimente algo maravilhoso de Deus nesse ano que estamos iniciando. Estaremos juntos em breve. Enquanto isso, por aqui vamos nos falando. Dê um feedback, mande uma mensagem para mim, diga que você assistiu e nós vamos caminhando a cada dia com a presença do Senhor. E que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus, o Filho, o amor, a consolação, o poder, a unção do Espírito Santo esteja com o povo de Deus que está participando nesse momento, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Um grande beijo no coração, graça e paz.